Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o livro If We Were Villains, da M.L. Rio. If You Were Villains é um romance contemporâneo, é um drama shakespeariano contemporâneo, na verdade, que envolve também um suspense, um mistério. Foi lançado recentemente e é um daqueles livros que, assim que foi lançado, já virou hype, já virou um livro super comentado, muita gente se apaixonou pelo livro e eu fiquei com muita vontade e muita curiosidade em ler depois que me falaram que ele trazia dentro de si o enredo de The Dark Academia. O Dark Academia é um enredo que traz em si algumas características muito peculiares. Em primeiro lugar, a trama geralmente se passa num ambiente universitário, num ambiente escolar. Quase sempre existe um mistério, que é um assassinato. Existe um grupo de amigos, que é quem vai levar a história, que é quem vai contar a história. Esse grupo de amigos costuma ter um relacionamento muito íntimo entre si e geralmente é um relacionamento pautado nas questões das artes, da filosofia, da literatura. E claro, né, tem sempre um crime, um assassinato, alguma coisa que envolva esse grupo de amigos e que envolva o ambiente universitário. Isso tudo está aqui dentro de If We Were Villains. O livro vai falar sobre um grupo de amigos que estudam em uma escola de artes e todos eles são atores shakespearianos. O livro é contado em primeira pessoa pelo Oliver Marks, que é o nosso narrador, e a gente descobre no início que o Oliver ele ficou preso durante 10 anos por um determinado crime, que eu não vou dar muitos detalhes para vocês, vou deixar vocês descobrirem depois por conta própria. Enfim, ele está saindo da prisão e nisso o detetive que o colocou lá, que é o Collarbone, ele também está se aposentando. Então ele chega para o Oliver e diz o seguinte: olha só, você está saindo da prisão, eu estou saindo da vida policial, nós não temos mais nada um a ver com o outro, mas eu sei que há 10 anos, quando eu prendi você, você mentiu para mim. Eu quero saber a verdade sobre o que aconteceu com você e com o seu grupo de amigos há 10 anos naquela escola de artes. E o Oliver, né, agora que ele pode falar a verdade, vai contar para o detetive o que realmente aconteceu com ele e com o seu grupo de amigos. E é isso que a gente vai descobrir ao longo da história. Ele volta no tempo para contar a verdade para o Collarbone e a gente acompanha essa verdade sendo construída. Ele volta então no tempo e vai falar dele e do seu grupo de amigos, que é ele e mais 6 pessoas, totalizando então um grupo de 7 jovens atores que estudam e interpretam Shakespeare. Shakespeare tem um peso absurdo na história, então se você é fã de Shakespeare, eu tenho certeza que já vai gostar desse livro, porque eles não só recitam ou estudam, eles vivem Shakespeare no dia a dia. Eles acordam de manhã dentro dos personagens, e eles vão dormir dentro dos personagens, e a vida dos 7 é pautada através das obras de Shakespeare. É bastante intenso. Eles estão no 4º e último ano dessa Academia de Artes, onde eles estão para se formar como atores shakespearianos, e eles têm já papéis muito estipulados dentro de toda a sua jornada na academia. Existe o vilão, o tirano, a mocinha, a sedutora. Cada um deles acabou recebendo um papel ali ao longo dos anos e eles continuam, na verdade, repetindo esses papéis diferentes, dependendo da peça, enfim. Então eles, na verdade, estão muito tranquilos dentro dos seus personagens ou das suas características, inclusive o próprio Oliver. Só que vai ter ali um determinado momento em que os seus superiores, né, os professores, resolvem trocar alguns papéis e dar uma mexida ali na situação e começam a mover esses 7 alunos em papéis diferentes. E isso vai causar a primeira desestabilização do grupo, quando eles precisam sair das suas características e assumir novas características em novos papéis. E, óbvio, eles são atores, eles têm que saber fazer isso. Só que existem algumas coisas ali que já estão meio que estipuladas ao longo dos anos, e eles se sentem um pouco instáveis na hora de assumir, por exemplo, o papel que geralmente era só do outro, só do melhor amigo. E é nesse momento em que os personagens que eles interpretam, até estranho falar assim, né? Eles começam a se confundir, eles começam a se fundir de certa forma, né? Os ódios e os amores e as indignações. Chega um momento em que você não sabe mais se eles estão atuando ou se eles não estão, se eles são mesmo daquele jeito. As emoções, digamos, elas afloram ao longo da narrativa. E é durante a encenação da peça Julius Caesar, que essas emoções vão aflorar totalmente e um ato de violência real
vai acontecer, que é esse ato de violência que vai colocar depois o Oliver na prisão. E a gente vai ter que descobrir como é que ele foi para lá. Como é que o Oliver foi ser condenado por esse ato de violência que aconteceu no meio desses 7 alunos. E nos meses subsequentes a esse ato de violência é quando o drama se desenrola, o ato se desenrola, né? Você vai ter a encenação de Romeu e Julieta, a encenação de Rei Lear, e a autora consegue construir, e ela costura isso muito bem, as emoções dos 7 personagens, ou dos 6, enfim, né? Porque, enfim, um ficou para trás. Como essas emoções, elas se costuram às emoções dos personagens, aos personagens de Rei Lear, aos personagens de Romeu e Julieta, e em como eles se extravasam nesses personagens e usam os personagens para falar as verdades ou as mentiras que na vida real eles não têm coragem de falar ou de expressar. O Oliver é um personagem bem interessante porque ele é aquele cara camarada. Ele é um personagem passivo, ele é um personagem conciliador. Naquele grupo do 7, ele sempre exerceu esse papel. O conciliador, o que escuta todo mundo, o que às vezes é deixado de lado, mas está sempre lá para estender a mão. E é interessante como ele articula esse papel nesse grupo de amigos, né? E como é que os outros interagem com ele também nessa situação. Uma coisa só que não me agradou muito é que dos 7 personagens, tem mais ou menos uns 3 que a autora não me pareceu, assim, trabalhar muito bem. Eu nem vou falar quais são, porque, enfim, isso foi muito uma leitura minha, mas eu senti que eram personagens que eram deixados muito ali no bastidor e eu não conseguia definir-los muito bem, principalmente 2 meninas. Mas é claro, como toda peça de teatro, como toda narrativa, existem os protagonistas e existem os secundários. Então, ao mesmo tempo em que eu fiquei esperando que ela me mostrasse mais desses personagens, eu também entendi que como personagens secundários, às vezes, a gente não vai ter tudo deles. E tá tudo bem, né? Eu tive uma grande dificuldade na leitura, que é o fato de que eu não sou uma leitora de Shakespeare. Aqui, eu não leio Shakespeare nem no português nem no inglês, então eu realmente tive uma dificuldade durante a leitura em traduzir as falas e as peças, porque a autora usa muito. Isso dá pra ver que ela tem um conhecimento absurdo das peças. E ela os personagens às vezes se comunicam só através das falas de Shakespeare. E como eu não sou uma leitora, né, de Shakespeare, eu tive dificuldade em alguns momentos na questão da tradução, de entender alguns sentidos e tal. E eu vi que esse livro vai ser publicado esse ano aqui no Brasil pela Editora Nacional, então eu vou querer reler agora na tradução, para ver as nuances ali que eu acabei perdendo sem querer na tradução, porque eu não sou uma especialista em Shakespeare, né, gente? Ainda mais em inglês. Então eu realmente percebi que mesmo eu me considero uma pessoa que tem um nível bom, interessante de inglês, e eu acabei perdendo algumas coisas aí. Então eu realmente espero que o livro venha para o Brasil para que eu possa fazer uma releitura e pegar um ou outro detalhe que eu senti que eu não entendi muito bem. Agora, se você é leitor de Shakespeare, principalmente das peças que aparecem aqui, que é Júlio César, Rei Lear, Romeu e Julieta, tem mais uma que agora eu não lembro o nome, enfim, eu tenho certeza que você... Opa, desligou, enfim. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do livro, principalmente dessa questão, né, dos personagens e desse teor da Dark Academia. Eu acho que vai agradar muitos leitores aqui no Brasil. Muitas pessoas compararam o livro à História Secreta, que é um dos meus livros favoritos, inclusive esse foi um dos motivos que me fez ir para If We Were Villains. Eu não acho que eles sejam similares, eu acho que eles são muito bons dentro dos seus contextos, mas são contextos diferentes. Mas os dois têm sim a Barbie Dark Academia. Gostei do livro, eu acho que vai agradar muitas pessoas por aqui e eu espero que vocês também gostem da história quando vocês fizerem a leitura, ok? Vou deixar o link para o livro aqui no box de descrição para vocês, espero que tenham gostado e é isso, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.